Olá, meus amigos. Eu sou Alexandre Costa em Personagens da Bíblia de A a Z. E o nosso personagem de hoje é Paulo. Paulo, nome romano, significa pequeno. Paulo, meus amigos, o apóstolo dos gentios, foi sem dúvidas um dos maiores missionários e plantadores de igrejas de todos os tempos. Além de ter sido o primeiro grande teólogo cristão e responsável pela configuração que temos do cristianismo desde os tempos apostólicos, 13 das epístolas do Novo Testamento são de sua autoria. O cristianismo que conhecemos hoje é, antes de tudo, um produto do desenvolvimento que Paulo fez com base nos ensinamentos de Cristo. Se dependesse de Pedro e de alguns outros apóstolos, o cristianismo teria permanecido apenas entre os judeus. Paulo, no entanto, inspirado e direcionado por Deus, decidiu romper essas barreiras religiosas e raciais, a fim de que os gentios também fossem alcançados. O próprio testemunho de Paulo certamente aponta para o que ele foi, um judeu circuncidado da tribo de Benjamim, que falava a língua aramaica em sua casa, herdeiro da tradição do farisaísmo, estrito observador das exigências da Torá e mais avançado no judaísmo do que seus contemporâneos. Era o primeiro e o mais proeminente entre os judeus. Filipenses capítulo 3, versículo 5 ao 6. Gálatas capítulo 1, versículo 14. Estas qualidades estavam tão enraizadas em sua alma que, até mesmo quase no final de sua vida, ele falaria com um honesto apreço daquela herança. Mais de 20 anos depois de sua conversão ao cristianismo, ele dizia: "Eu sou fariseu e filho de fariseu." Atos, capítulo 23, versículo 6. Mesmo depois desta afirmação, ele declarou: "Sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas." Atos, capítulo 24, versículo 14. Contudo, Paulo foi um judeu nascido aproximadamente no ano 10 depois de Cristo, na cidade grega de Tarso, na Cilícia, onde hoje é a Turquia. Na verdade, o nome Paulo era Saulo, Atos, capítulo 13, versículo 9. Mas ele só usou o nome Paulo depois de se converter ao cristianismo. Saulo era o nome hebraico, Paulus era o nome grego, Paulus, o nome latino, e Paulo, o nome romano. Seus pais lhe deram o nome hebreu Saulo, em homenagem ao rei Saul, que, assim como eles, era da tribo de Benjamim. Quando criança, viveu no meio da cultura grega, um lugar de educação e comércio. William Mitchell definiu Tarso como a cidade cujas instituições reuniam o que havia de melhor e mais completo do caráter oriental e ocidental. Em suma, Tarso era considerado um lugar completo. A tradição e as diversas informações implícitas em suas cartas indicam que ele era de uma família rica e respeitada. A maioria dos judeus que vivia em cidades fora da Palestina era helenizada, falava grego e se sentia totalmente à vontade com a cultura grega. No entanto, embora muitos tivessem permitido que a cultura e as religiões gregas corrompessem as tradições judaicas, a maioria havia permanecido fiel à lei e à fé judaica. Paulo era fluente em grego, hebraico e aramaico, e provavelmente também em latim.
Além destes aspectos da sua vida, Paulo também era um cidadão romano. Atos capítulo 16, versículo 37 ao 39. E estas era uma posse premiada, porque não era algo fácil de ser conseguido. Raramente uma pessoa não nascida em Roma recebia a cidadania. A maioria dos que moravam na própria Roma não era composta por cidadãos. Cerca de 1 a 2/3 da população do Império Romano era da classe de escravos e, portanto, sem cidadania. Geralmente, esse era um privilégio da aristocracia e das classes mais altas. Paulo aparentemente herdou essa sua cidadania de seu pai. O pai de Paulo deve ter recebido sua cidadania por ter prestado algum serviço relevante ao governo romano. Paulo reconhecia o valor de ambas as cidadanias, a de Tarso, Atos capítulo 21, versículo 39, e a romana, Atos capítulo 22, versículo 25 ao 28. É interessante notar a diferença dessas cidadanias na reação do capitão romano Cláudio Lisias. A cidadania de Tarso apenas havia estabelecido o fato dele não ser um egípcio. Atos capítulo 21, versículo 38. A segunda lhe deu a imunidade aos açoites. Alguns dos privilégios contidos nesta cidadania eram: primeiro, a garantia do julgamento perante César, se exigido, nos casos de execução. Atos, capítulo 25, versículo 11. A segunda, imunidade legal dos açoites antes da condenação, ao contrário do caso do Senhor Jesus Cristo. Mateus, capítulo 27, versículo 24 a 26. E a terceira, imunidade em relação à crucificação, que era a pior forma de pena de morte executada pelos romanos no caso de condenação. Um exemplo disso está nas execuções de Paulo e Pedro. Ambos morreram diante da mesma perseguição, a perseguição de Nero. Mas a cidadania romana de Paulo deu a ele uma morte menos dolorosa, a decapitação. Enquanto que a morte de Pedro foi a mais cruel por não ter a cidadania romana. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Aparentemente, durante a juventude de Paulo, sua família se mudou para Jerusalém, enquanto o lugar de nascimento de Paulo era Tarso. Sua criação, tanto em casa como na escola, parece ter sido em Jerusalém. Atos, capítulo 22, versículo 3. Essa possibilidade se sustenta com muitas evidências vindas da literatura antiga. Van Unik se arrisca a dizer que essa mudança ocorreu bem cedo na vida de Paulo. Acredita-se que Paulo tenha formalmente começado seus estudos rabínicos entre 13 a 15 anos de idade. Provavelmente em Jerusalém. Também moravam os únicos parentes de Paulo que a Bíblia menciona: uma irmã de Paulo e seu filho, que era sobrinho do apóstolo. Isso só se sabe porque seu sobrinho ficou sabendo de uma conspiração contra Paulo e foi contar ao tio. Atos capítulo 23, versículo 16. Não existe nenhuma outra referência a irmão e ao sobrinho. As raízes farisaicas, o que levaram a estudar com um dos maiores respeitados doutores da lei da época, Gamaliel, que era o ancião conhecido na tradição como o neto do grande Iliel, o proeminente mestre judeu do primeiro século a.C.,
e fundador de uma escola farisaica, cujo ensino abrangia os textos talmúdicos até sua época. Sobre sua formação, Paulo disse: progredia no judaísmo mais do que muitos compatriotas da minha idade, distinguindo-se no zelo pelas tradições paternas. Gálatas capítulo 1, versículo 14. Ao mesmo tempo, Paulo aprendeu o ofício de fazer tendas para sustentar-se em seus estudos. Enquanto Paulo estudava a lei judaica em Jerusalém, Jesus trabalhava como carpinteiro em Nazaré. Provavelmente, Paulo estava em Jerusalém no período final da vida de Jesus. Embora não havia qualquer indicação de que Paulo chegou a conhecer Jesus durante o ministério terreno do Filho de Deus, Paulo, ainda conhecido como Saulo, aparece pela primeira vez no Novo Testamento como uma testemunha favorável à execução de Estevão, o primeiro mártir cristão. Estevão foi levado perante o Sinédrio por ser acusado de falar contra os judeus e a lei, e argumentar que Jesus destruiria o templo e modificaria os costumes que Moisés havia transmitido. Atos capítulo 6, versículo 13 ao 14. Além disso, os cristãos proclamavam como Messias o homem que tinha sido pregado em uma cruz, enquanto que as Escrituras ensinavam que o que for suspenso em um madeiro é maldito de Deus. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23. Interessante que o próprio Paulo, lá na frente, vai explicar que Cristo se fez maldito por nós na cruz para que pudéssemos ser livres. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Então Saulo começou a perseguir os cristãos. Saulo assolava a igreja, entrando na casa de cristãos e arrastando homens e mulheres. Os encerrava a prisão. Atos capítulo 8, versículo 3. Naquela hora, ele acreditava que, ao seguir esse caminho, estava servindo a Deus e mantendo a pureza da lei. Por volta do ano 35 depois de Cristo, aproximadamente 5 anos depois da crucificação de Jesus, Paulo estava a caminho de Damasco, levando as cartas do sumo sacerdote para perseguir os cristãos daquela cidade. No entanto, Deus escolheu aquele momento para promover uma guinada radical em sua vida. Anos mais tarde, Paulo descreveria o acontecimento calmamente, dizendo apenas que Deus quis por bem revelar em mim o seu Filho, para que eu evangelizasse entre os gentios. Gálatas capítulo 1, versículo 16. No caminho de Damasco, o próprio Jesus, através de uma visão, veio se encontrar com Paulo. Ele viu uma grande luz que o deixou cego por 3 dias e uma inconfundível voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos capítulo 9, versículo 4. Bem, meus amigos, aqui nós encerramos a primeira parte de personagens da Bíblia de A a Z e o nosso personagem Paulo. Até a próxima, o segundo capítulo. Shalom, shalom, graça e paz.